Bom, vamos lá, pessoal. A gente hoje vai falar sobre metaverso. Uma das pautas é sobre o que aconteceu no CES, né, que é o Consumer Experience Show, que é um dos principais eventos aí do mercado de tecnologia, né? E falou-se bastante do metaverso. Então, eu chamei a Maia, a gente vai falar aí um pouquinho sobre isso, né? Só estou esperando ela entrar aqui. Então, assim que a Maia entrar, a gente começa. Ela está nos últimos preparativos lá, né? Cada um está num cômodo aqui da casa. Aqui, ó, a Maia entrou. Ela já vai pedir aqui para participar. Aqui, ó. Então, opa, o que está acontecendo? Bom, a Maia está com curso de CapCut, depois ela edita aí essa parte. Boa Oi, noite, Maia. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo, tô arrumando aqui. Olha lá, a Olha a Leila já Leila, entrou. nossa, uau! Entrou. Olha a Ana Lê, Clarita, tudo bem? Clarita também já estava aí desde o começo, acho que você não viu. Oi, tia, tudo bem? Tipo, a família, né? Beijo, beijo, tia, É, beijo. a A Catarina. Catarina. Mas Viu? então tá, a gente pode já começar aí Pode falando ir. um pouco, enquanto o pessoal vai entrando, sobre a nossa Meu amigo. special live, É, que é não, sobre. a gente só vai aqui dando oi para todo mundo, né? Dando aqui oi para Catarina, que só tem um defeito, que é o irmão dela, né? Ah, Ah, oi, cara. é, Oi, tudo bem? o único defeito que Tá. ela tem é o irmão que ela tem. Mas vamos lá, eu já comecei aqui a falar. Hoje a gente puxou essa live aqui meio que do dia para a noite, literalmente, porque o, teve um evento na semana passada, né, o Consumer Experience Show, que é o CES 2023, aonde o assunto foi só metaverso, né? E aí, para quem está acompanhando aqui a nossa live, além de falar disso, a Maia também preparou uma outra live, desculpa, uma outra pauta também sobre metaverso, obviamente, né? Então a gente vai falar aqui, e aí, como um bom cavalheiro, eu quero deixar você, mas começa aí com a sua pauta aqui que você trouxe aí de novidade para nossa enorme audiência aqui, milhões de pessoas online. Nossa, tava. Vai até cair essa live, Vai. mas enfim. Primeiro, né? Pelo menos para o pessoal que me segue falar sobre a CS não é tão comum, né? Eu acabo sempre falando mais sobre varejo e coisas desse tipo. Mas desde que a gente começou a falar sobre metaverso, eu acho que faz mais sentido a gente falar um pouco sobre esse evento, e aí eu acho que eu queria também explanar sobre, para quem não conhece, né? Então, esse Consumer Electronic Show, que é um evento que acontece anualmente em Las Vegas, então ele é o evento que abre o calendário de eventos anual. Então a gente começa com esse evento, depois vem NRF, depois vem uma série de outros eventos para falar de tendências, e lá no CES a gente fala sobre tecnologia, mas uma tecnologia muito voltada para o consumidor final. Né? Então, assim, mais próximo, até usei esse texto assim para explicar um pouco dessa live que a gente ia fazer, que não é aquela tecnologia mega distante, sim uma coisa mais próxima de nós, né? Ó, o doutor Heitor entrou, ele é super do metaverso. Aliás, a gente tem que até fazer uma live com ele depois. Vamos. Mas lá eles falam algo que já está em prática, algumas tendências, eles mostram, então as empresas deixam para apresentar, então, lançamentos ali, é muito mais, como eu estava falando, voltado para o nosso dia a dia. E aí, lógico, né, que falou-se muito sobre essa tecnologia incorporada, que é essa que faz a gente transcender o metaverso, o Web 3.0. Então, aí o Felipe separou um monte de coisas sobre isso. Eu separei alguns cases que foram apresentados de wellness. Então, assim, tecnologia voltada para bem-estar, né?
Daí pode ser que fuja um pouco ou não da questão metaverso, mas aí, Fê, pode começar a falar o que você separou pra gente aí. Então, eu tô aqui olhando aqui do lado, porque eu tô com a cola aqui, né? Computador aqui do Uhum, lado. E assim, o ano passado, eu e a Maia, a gente estudou muito, né, para conseguir escrever o livro. E depois que a gente escreveu o livro, a gente entregou o livro em abril. E a gente não parou por aí, a gente foi estudando, estudando, estudando. Inclusive já até com projetos bem encaminhados para serem aprovados, para a gente começar a efetivamente colocar tudo aquilo que a gente colocou no livro e que a gente fala tanto nesse ano, que foi o assunto que a gente mais falou nas nossas redes sociais, em prática. Só que a gente sofreu muita retaliação, entre aspas, né? Até de amigos queridos nossos que acham que isso não existe, que o metaverso não, é uma coisa passageira, é uma coisa de brincadeira, é uma coisa de molecada. E aí, a Accenture, né? Então vamos lá, estou até puxando aqui. A Accenture, que é a maior consultoria do mundo, 40, 50 mil funcionários do mundo inteiro, é uma mega de uma referência, faz uma palestra lá no SESC e afirma, segundo estudos deles, que até 2025 o metaverso vai movimentar $1 trilhão no mundo inteiro. Estamos em 2023. Só até 2025. Vamos ser bonzinhos e deixar até o final de 2025? Estamos falando de 2 anos. Completo. 24 meses. 24 meses para que isso ocorra. Aí, né, eu sou um cara de planejamento, então o que eu trabalho? Eu trabalho com 3 coisas: branding, pesquisa e comportamento. Então eu vou trazer aqui alguns dados de pesquisa, tá? Então, estou olhando aqui do lado que eu estou na colinha. Cerca de 40% dos consumidores de eletrônicos na Europa e nos Estados Unidos consideram o metaverso essencial para o futuro das compras. Um estudo que o grupo Outform publicou, né, que saiu também no SES, esse estudo, mostra que 58% dos consumidores de eletrônico estão dispostos a comprar no metaverso. 45% das pessoas acreditam que explorar e avaliar produtos através do metaverso é o futuro das compras. Aí entra muito no campo da Maia, que ela pode falar muito melhor do que eu. Como é que é, né? Vamos pegar o exemplo da Chanel, que está aparecendo aí em cima da Maia, a plaquinha. Como é que a Chanel lançar? Quanto que custa para a Chanel lançar uma nova coleção? Tecido, produção, evento, lançamento, versus criar essa nova coleção em coisinhas do metaverso, né? Ícones, Coisinha do brindes. metaverso foi bom. Itens. Cada um chama de um jeito, né? Itens digitais, tá? Itens Produtos digitais, brindes. digitais, roupas digitais, Exatamente. enfim. E dá para o avatar da Maia, que tem 50 mil seguidores no metaverso, para a Maia usar e ver se aquilo vai fazer sucesso ou não. Então, antes da Maia pegar e discorrer aqui sobre moda também, que é um exemplo que eu levantei. 41% das pessoas diz que o metaverso se tornará mais conveniente de fazer compras. Qual é o grande sucesso do e-commerce? É você estar deitado na sua cama, pegar o seu celular e fazer uma compra. Conveniência, rapidez, né? Sem precisar passar horas e horas no shopping. 81% das pessoas estão dispostos a usar ferramentas de realidade aumentada na loja para explorar e avaliar produtos dentro da loja. Lembrando que o metaverso é online e offline, a integração dos mundos. Desses, 73% diz o mesmo sobre realidade virtual, ou seja, também vão explorar a realidade virtual dentro das lojas. E o último dado, para não ficar aqui uma live só de dado, 67% das pessoas esperam experiências de testes virtuais antes de comprar, que elas possam testar os produtos. E aí eu dou a palavra para a Maia discorrer como é que isso
porque na nossa visão, minha e da Maia, a moda é o segmento que mais tem aderência ao metaverso hoje. Amanhã pode ser outro. Hoje é a moda. Como é que isso pode ajudar na moda, todos esses números aqui, mostrando o quanto que o consumidor está querendo essas experiências imersivas e digitais do metaverso? Eu tenho algumas observações assim para fazer em relação ao que você trouxe, porque é um número muito grande de pessoas dispostas a utilizar ou comprar no metaverso. Só que eu tenho ali o versus a quantidade de pessoas que sabem o que é isso ou como isso acontece de fato, né? Então, assim, não sei qual o número pego para essa pesquisa, né? Se todo mundo já sabia o que que era ou não, mas eu sinto que aqui, pensando no universo brasileiro e como a gente poderia aplicar isso para marcas aqui, é uma falta ainda de compreensão do que é e de como esse metaverso pode ser trabalhado. A gente já fez live falando sobre isso, né? Então, que parece uma coisa muito distante, que nem você falou também sobre a gente sofrer um certo bullying de alguns amigos do mercado por acharem que a gente está falando bullshitagem, vamos dizer assim, né? Sim, eu já ouvi esse Que termo, aliás. é verdade. Tipo, nem vamos gastar muito tempo, essa conversa não vai durar mais do que 5 minutos porque metaverso não existe, é uma grande viagem, não sei o quê. Então, também a questão é o que, que as pessoas entendem por metaverso, né? E aí acho que a gente poderia trazer do que foi apresentado no evento, dessa tecnologia incorporada, então o que eles trouxeram de wearables e isso nos aproxima mais desse metaverso que a gente visualiza, mas que talvez nem todos visualizem por uma questão de área de, entendeu? Que a gente trabalha com isso e a gente vê isso, estuda isso. Mas quem não estuda isso, que vai ser a grande parte da população, vamos dizer assim, vai só consumir, não vai estudar sobre. E aí o que, que falaram lá e apresentaram lá que a gente pode compartilhar aqui com quem está assistindo agora ou quem vai assistir depois, né? Então, por exemplo, a questão do traje, né? Foram apresentados vários devices vestíveis, né? Então, de luva a roupa, aí eu também estou olhando aqui, que é um exoesqueleto, só para não falar nenhuma besteira, né? Um exoesqueleto da German Bionic, capaz de revolucionar a segurança no trabalho. Então, quando eles apresentaram esse exoesqueleto aí, o primeiro olhar foi para o trabalho, mas o meu olhar foi para a questão das pessoas que têm dificuldade de locomoção, locomoção reduzida, e como esse exoesqueleto poderia auxiliar, né, nessas pessoas. Já entra um pouco naquele gancho que eu te falei do wellness, né? Que eu fiz um recorte muito do que foi apresentado ali para melhora na qualidade de vida das pessoas. Então, muitas coisas foram apresentadas para a terceira idade, né? Desde devices que regulam a luminosidade automaticamente para facilitar a leitura, como devices que reproduzem a voz e coisas desse tipo, né? Mas tinha esse exoesqueleto aí, tinha luva e tinha roupa. Que é o quê? Para nessas interações nossas digitais, a gente conseguir levar os sentidos físicos. Então, você podia, né, inclusive lá no evento, vestir a roupa e colocar a luva, e aí tentar entender para onde a gente está caminhando em um aperto de mão, um abraço, coisas que a gente já falou exaustivamente que tem no filme Player Number One lá, né? Que é aquele que toda hora a gente fala, mas que é incrível, da possibilidade de você colocar a vestimenta e de repente abraçar alguém que está longe. Então, para quem experimentou isso, né, tem o relato lá, ainda está um pouco distante do que é um abraço verdadeiro. O Miguel falando marketing sensorial. Então, é isso, né, a tecnologia nos fornecendo isso. Aí, de uma outra coisa que também envolve o sensorial, tem aquele óculos que você comentou, se você quiser falar,
que ele já vem com algumas fragrâncias. Então, Tem olha dois, só, dois. você tem... Na verdade, eles lançaram na CES três novidades de tecnologia, né? Tem essa daí, que é o óculos da OVR Technology, né? Uhum. Pode falar, que ele tem 8 fragrâncias. Isso, peraí, tipo, procurando na cola. A cola ficou muito grande. Vamos lá, Mas, enfim, A OVR a OVR Technology. Technology, isso, ela deve lançar ainda para o público em geral, ainda esse ano, tá? Um fone de ouvido que tem um cartucho com oito Isso. fragrâncias primárias. E essas fragrâncias, elas podem se combinar e aí elas vão dar origem a uma infinidade de fragrâncias. Então vai ser possível a gente levar o cheiro, que é um sentido super difícil de ser trabalhado quando a gente pensa em interações digitais, né? Então, gosto, cheiro, essas coisas são muito difíceis aí, mas é que está muito ligado ao que cada um tem como repertório, né? Então, quando você fala de um cheiro acolhedor ou doce, cada um vai fazer uma associação com alguma coisa. Mas então tem o vestuário, tem esse fone, né? Um fone. E que mais, Fê? Tem o headset de realidade virtual, Ah, é né? Também na verdade. cola aqui. Tá bom. Da HTC, que não é para esse ano, mas deve ser lançado em breve, tá? Esse que a gente está falando da OVR, na CES eles já fizeram um comunicado que sai esse ano. Esse headset, ele vai efetivamente fazer com que as pessoas possam sentir e cheirar no ambiente virtual. Ele vai fazer isso. E aí hoje, né, ontem eu estava conversando com o Bruno Mello, que é o editor-chefe do Mundo do Marketing, querido amigo, e aí ele falou, eu estava conversando com ele sobre isso, ele falou, cara, escreve um artigo e publique. Eu escrevi e saiu hoje. E aí eu fiz uma provocação lá, que hoje pode ser uma besteira, mas daqui a pouco não vai ser. Sabe o que vai acontecer? Vamos pegar uma marca de chocolate que eu e a Maia adoramos, que é a Lindt. Daqui a pouco, com isso que a gente está lendo, daqui a pouco, a Lindt vai lançar um produto no metaverso que eu, com um desses dois aparelhos aqui, né, esses headsets aqui, que são aqueles aparelhos mais que ficam aqui, com fone e tudo mais, eu vou conseguir sentir o cheiro. E até, né, sentir, assim, conseguir tocar o negócio, sentir o cheiro. E se eu tiver uma impressora 3D na minha casa, eu vou comprar, imprimir, o chocolate vai ficar pronto aqui. Então, mas aí isso já me irrita um pouco, entendeu? Ah, vou imprimir o chocolate, quer dizer, vou ter que ter todas as matérias-primas. Isso aí eu tô falando porque na moda, ó, a gente já vem com essa história de imprimir a roupa faz tempo, né? Mas quer dizer, será que vai ser possível eu imprimir o chocolate em casa? Vamos pensar o seguinte. O ano é 2015 e eu falo para você que vai ter um headset com 8 cartuchos que misturados vão me dar a sensação de cheiro de algo que eu estou vendo na tela. Uhum. Impossível. Os caras vão lançar isso esse ano. É aquele exemplo que eu sempre dou na sala de aula. Se eu chegasse em 2010 na sala de aula e falasse que eu mandei que o São Paulo estava jogando com um time, o São Paulo fez um gol, e eu peguei esse gol e mandei pelo WhatsApp pro meu pai, em 2 minutos depois que saiu o gol, muita gente ia falar que eu estou viajando. Isso é algo normal. Então, essa coisa da moda, sim, eu participei de um evento, uma vez da SPM, que até batendo papo com o palestrante, a gente falou disso, e ele chegou lá e ele falou, estava até conversando com o Felipe e tal, e, pô, amanhã, olha que legal, eu vou estar no meu espelho, vou entrar no Instagram, vou ver o look do dia, da blogueirinha que eu sigo, vou clicar, vou comprar, vai estar na minha impressora, vai imprimir o blazer que eu quero e eu vou colocar esse blazer e sair. Hoje, isso talvez seja uma coisa dos Jetsons. A gente não sabe como vai ser daqui a 5 anos. A CES traz muito essas coisas. Por exemplo, um terceiro material que foi trazido é que a Apple está entrando com o seu óculos de realidade virtual, né? Para brigar com o óculos que a Meta está saindo. E uma das matérias que eu li hoje bem rápido é que a Apple está preparando o seu metaverso.
A gente sabe, Aí o bicho vai pegar. a gente Aí, sabe que a gente estudou e colocou isso no livro, que a Microsoft já está desenvolvendo o seu. A ideia da Microsoft é mais ou menos fazer igual no filme que você falou, no Jogador Número 1, que só tem uma plataforma, né? Que é uma isso é única uma plataforma. plataforma. Uhum. Essa, pronto. Agora a dona Manu Berger entrou. Agora acabou. Mas a Áurea também tá aqui. A Catarina não saiu, o Marcelo entrou. Tipo, temos Não, que mas é que valorizar agora, todo mundo que tá tá vendo? aqui. Dona Essa, Manu entrou, não tem nem roupa para continuar essa live aqui, mas vamos lá. Então, assim, a Apple está querendo desenvolver. E esse é o primeiro passo que a Apple vai entrar. É com esse lado dela entrar com esse óculos, porque agora os gigantes vão começar a brigar. Porque eles já viram o que deu resultado. Eles já viram o que o Fortnite... Olha lá, a Manu está assistindo de Miami. Desculpa aí, a gente está fazendo aqui de Osasco, Manu. Osasco você, né, meu Eu filho? tô em Ah, Osasco. tá. Então, assim, a gente está vendo os gigantes brigarem. Ou seja, não é uma coisa que daqui a pouco não vai rolar. Ah, isso é uma brincadeira. Não é. A gente está vendo os gigantes entrarem. Por quê? O Fortnite, o ano passado, que é hoje é a maior plataforma do mundo de metaverso, o Fortnite recebeu 100 milhões de dólares de investimento da Sony. Porque a Sony entendeu que ela não está só no mercado de televisão. A Sony está indo para vários mercados. Inclusive, hoje, ela anunciou, numa outra feira, que em 2024, a Sony e a Honda vão lançar seu primeiro carro digital. Desculpa, carro elétrico. Totalmente digitalizado, óbvio, né? Mas o primeiro carro elétrico. Então, a Sony está indo para outros mercados. Então, a Sony colocou. A gente falou lá, e a Maia fez até o corte nessa semana do podcast que a gente fez no ano passado, onde eu falo que o CEO da Netflix não está preocupado com a HBO Max nem com a Amazon. Ele está preocupado com Fortnite, pelo ecossistema. Uhum. Então, quando os grandes começam a entrar, e não estamos falando de grandes no Brasil, estamos falando de gigantes, estamos falando de Apple, estamos falando de Microsoft. Até agora o Google não se pronunciou, mas eu duvido que o Google vai ficar fora. Não, totalmente. Eles devem estar fazendo alguma coisa ali na Com miúda. certeza. Mas eu queria falar uma coisa. A Catarina falou, ai, não sei se eu estou escrevendo errado, não sei o que que é, Catarina, mas está tudo certo, está todo mundo aqui, está todo mundo tudo certo, não tem certo e errado ainda no momento em que a gente está construindo as coisas. Só quando a gente fala, fulano vai entrar no metaverso, né? Na verdade, seria legal também a gente explicar isso. Então, Apple vai entrar no metaverso. Na verdade, a Apple não vai entrar no metaverso, ela vai criar uma plataforma onde ela vai oferecer absolutamente tudo, né? Muito parecido com o Player Number One ali, e você vai ficar lá dentro e não vai precisar ir para outras plataformas, porque todo mundo tá lá, todo mundo que interessa para você tá lá dentro, né? Aí depois você tem outra que é para outro público e assim sucessivamente, né? Então, essas grandes empresas criando suas próprias plataformas e ecossistemas, né? E querendo levar todo mundo para lá. Por enquanto, eu acho que é um jogo um pouco, como é que eu posso dizer? Meio sair atirando para todos os lados, porque todo mundo quer ter o seu próprio metaverso, quando na verdade o mais importante seria entender o processo e entender o que é relevante, para daí, a partir do princípio da descentralização, a gente ter um ambiente, né, onde pudesse ter todo esse ecossistema e com tudo que é relevante para todo mundo. Mas, na verdade, por enquanto ainda estão naquela batalha, né? Vou construir o meu para ver se o meu é melhor, nananã, enfim. É o que acontece sempre na tecnologia. Você tem uma tendência de produtos e plataformas de serem lançadas. Alguém chega no topo, todo mundo tenta copiar, muitos morrem. O que está no topo, se não se atualiza, cai, e assim vai, né? Aí fazendo um parênteses aqui de uma frase que você anotou na pauta, né? Do Júlio Ribeiro, abre aspas.
mais empresas fecharam por não inovar do que as que ousaram em fazer algo diferente. Então, assim, tem mais chance da sua empresa flopar se ela não se arriscar do que se ela se arriscar, entendeu? O máximo que pode acontecer, porque eu vejo muita gente falando isso também. Mas será que vai dar? Não, mas eu não sei como é que funciona. Não, isso se aplica a tudo, né? Se aplica a live commerce, a TikTok, a Instagram, a Facebook, a site, nanana, tudo, né? Desde sempre, desde os primórdios da internet ali, sempre se aplicou a isso. E aí a Manu até falou assim, ó, esse seria o primeiro passo, pensando em uma empresa de pequeno porte, o primeiro passo, Manu, o quê? Entrar no metaverso, você diz? Se for isso, eu criar uma acho que sim, plataforma, muito. criar uma plataforma de metaverso dá um baita tiro, porque não tem, você já tem hoje, né? É igual, assim, a Maia vem desse mercado de e-commerce, trabalhou um pouco, ela conhece mais. Pô, você chegar, hoje um cliente virar para você e falar assim, vou montar a minha plataforma de e-commerce, você fala, cara, para quê? Você tem uma VTEX, que é uma das maiores do mundo. Isso que a Maia está falando, a gente está vendo isso muito hoje no podcast. O podcast até 3 anos atrás, ninguém ouvia tal. De repente, o Flow começou a crescer, o Podpah junto começou a crescer, eles se dividiram. Hoje eles estão aqui. Só que eles chegaram no momento que eles não inovaram. Aí veio o Ticaracacast, por Uhum. baixo, fez assim, pronto. Detonou. Ticaracacast hoje é o primeiro, os caras estão aqui embaixo. Mas tem um monte de podcast aqui que já está quebrando, que já está fechando. Por quê? Uhum. Porque é uma fórmula repetida, porque fala, meu, pra quê? Pra que fazer um podcast? Eu ligo lá e vou no Flow, dou uma entrevista no Flow. Porque, Manu, podcast é a nova paleta mexicana. Quase isso. Não, é quase isso. É quase isso. Mas não Então, eu já é, ouvi. isso é verdade. Você vem um Gente, monte, vem todo mundo. tanto é verdade que outro dia eu estava conversando com o André, por que que por que que o Danilo Gentili não tem o podcast dele? Se o Danilo Gentili faz o podcast dele, ele destrói. Sabe por quê? Porque todos os podcasts ganharam projeção, ganharam crescimento quando o Danilo Gentili foi. Então ele vai no podcast, o podcast explode e aí se mantém. Tá, mas voltando, era pra gente falar Não, da mas feira, tá? é isso, porque assim, isso que a gente está vendo aqui, esse exemplo de podcast, a gente vai ver no metaverso. Vão ter empresas que vão entrar, não vai dar em nada. Vai ter empresas que vão começar a desenvolver projetos e não vão dar em nada. Hoje a gente vê, né, agências que já estão se focando nisso, empresas estão se focando nisso. A coisa está crescendo, tem muito movimento, né? A gente aqui de bastidores sabe a quantidade de projetos que a gente está encabeçando e falando e conversando e marcando reunião, até com a Gutenberg Ventures, né, que aliás hoje saiu uma matéria sobre empresas que atuam no metaverso, o Gustavo saiu. Por quê? Porque tem potencial. Né? Pegando aqui mais alguns números que eu levantei. Né? Então eu falei que a Accenture disse que vai faturar 1 trilhão. Por que ela fez isso? A Accenture fez uma pesquisa com 9 mil pessoas no mundo inteiro. E 90% dessas pessoas desejam usar o metaverso em 2023, na pesquisa. 55% dessas pessoas entendem que o metaverso é um negócio para criação e monetização de conteúdo. Então, aqui, ó, conteúdo podcast, que hoje é a menina dos olhos do conteúdo, vai vir aqui para metaverso já já. Como tudo, como os influenciadores, né? Como a Sabrina Sato, que criou a Satiko, como tem outros, né? Como a Lu, que é o maior influenciador digital do mundo, quase 40 milhões de seguidores. Olha o custo que a Magazine Luiza está economizando de contratar influenciadores para fazer as campanhas dela quando ela tem a maior do mundo. E esse dado é extremamente importante para quem acha que não vai dar certo. A Accenture, além de entrevistar 9 mil pessoas, fez uma entrevista com 3.200 executivos C-Level. O que é o C-Level? CEO, CFO, CMO, o que há um tempo atrás era o presidente, o vice-presidente financeiro, o vice-presidente de marketing, o vice-presidente administrativo, que agora todo mundo é C. Falou com essas pessoas. 89% desses executivos do mundo inteiro afirmaram que
o metaverso terá um papel importante no crescimento do futuro das suas empresas. E vocês podem ter certeza que a Accenture não falou com o CEO de uma, né, com o CEO de uma empresa, que é o que tem no LinkedIn hoje, né? Todo mundo é CEO da empresa que só tem ele. Não é com o CEO, tá? A gente tem contato com um que está encabeçando iniciativas sensacionais no metaverso aqui no Brasil. Ele acredita. Ele acha que o negócio vai dar certo. É um dos maiores CEOs do Brasil hoje, uma das maiores empresas, não vou nem dizer do Brasil, uma das maiores empresas do mundo. Né? Tá. Então, assim, tem muito a crescer o metaverso e o que apontou no CES, esses estudos que eu estou trazendo, mais esses cases que a Maia trouxe, esses negócios que a gente está falando. Calma, nem comecei a falar dos cases ainda, gente. Tipo, não, só foi uma pincelada. Mas tem vários, ó, de bem-estar. Então, vamos lá. Que, na verdade, é o seguinte, ó, se a gente for... Tá, se a gente pensar na internet incorporada nessa quebra da barreira on e off, né? Então, onde você já não é mais uma coisa ou outra, ou está aqui ou está lá, apresentaram algumas coisas. A Manu perguntou se vai ficar salvo. Vai sim, Manu. Ela vai ter que sair, né? Porque ela está explorando outros metaversos. Então, tá bom. Que eu achei muito, muito legal que eles apresentaram o seguinte, ó. Primeiro, uma cama inteligente, a Ergomotion, tá? A cama chama Ergo Sportive. Uma cama inteligente e o que eles entenderam ali durante a feira como uma das principais funções, beijo, Manu, foi o modo anti-ronco, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque o roncar, né, o apneia e etc., é uma doença que afeta, eu não tenho números aqui, não tinha pensado em falar sobre isso, né, mas muitas pessoas, milhões de pessoas no mundo, né? Então essa cama, ela é inteligente, conforme o ronco da pessoa e o ruído que ela faz, ela se autoajusta, tá? Então assim, ela levanta mais a parte da cabeça ou diminui um pouco, né? Para que a pessoa pare de roncar. Então, além disso, ela tem outras funcionalidades, né? Mas é uma tecnologia em prol do bem-estar. Aí, o Miguel, qual vai ser o impacto do metaverso na indústria dos games? Tudo bem que não tinha nada a ver com a história da cama, né? Mas, enfim, a história da cama acaba por aí, tá? Depois eu vou dando outros exemplos aí de outras coisas. A Áurea falou, eu tenho apneia, já quero a cama. Então, achei isso incrível, porque, tá? O que eles perceberam? Ó, Bruna, ó, já vi o projeto de travesseiro inteligente. Olha que legal, não tinha visto essa do travesseiro. Mas porque eles, né, enfim, a tecnologia, ela deve... Oi, Valesca, beijo. Ela deve sempre trabalhar a nosso favor. Então, quando eu vejo essa coisa da cama, eu entendo que o mercado detectou que existe um problema em relação ao sono e isso afeta todas as nossas outras áreas, né, da vida. Então, se você consegue utilizar a tecnologia para melhorar isso através de um travesseiro inteligente, que eu não tinha visto, mas através dessa cama, que é incrível, né? Você pode, então, trazer pessoas mais produtivas. Então, a gente não está falando tanto ultimamente de produtividade, performance, blá, blá, blá. Se você não dorme bem, já era, né? Então, é isso aqui, né? Trazer a tecnologia a nosso favor. Oi, Kátia. Oi, Kíria. Tô vendo aí o pessoal. E aí, voltando então para a pergunta do Miguel, que ele fez sobre os games. Qual vai ser o impacto do metaverso na indústria dos games? Na verdade, aí eu, Maia, vou falar, tá? Antes do Felipe responder, que eu tenho uma dificuldade muito grande em desassociar o metaverso do game. Porque no metaverso, a estratégia de gamificação sempre está muito envolvida, né?
E aí, então, Felipe, inclusive no CES, apresentaram muitas coisas para games. Então, assim, Uhum. principalmente para o PlayStation, mas controles que você podia regular ali, que eles eram, você podia escolher os botões, eram anatomicamente mais confortáveis. Tudo já pensando o seguinte: quantas horas a gente passa conectado? Então, no final do dia é isso, né? Trazer qualidade de vida, senão todo mundo começa a ter problema no dedo, problema no pescoço, problema não sei aonde, porque, né, anatomicamente os devices não estão preparados para a gente ficar tanto tempo. Então eu vi isso, muitas iniciativas para o PlayStation, que, né, com o universo dele é um metaverso também. O metaverso ele tem uma filosofia do game. É o gráfico, a forma de você construir um personagem para que esse personagem represente você ali. Dá para desassociar, sim, o game do metaverso, né? Por exemplo, quando, pegando até um case aqui da CES, quando a Fiat lança a Fiat Metaverse Store, que é o primeiro showroom interativo do metaverso. Então, as pessoas vão poder entrar, isso foi lançado em dezembro na Itália, e eles lançaram oficialmente na CES agora, semana passada. Só para quem entrou agora, a CES é o maior evento de tecnologia do mundo, e ele ocorreu de quinta a sábado da semana passada, por isso que eu e a Mai, a gente decidiu fazer essa live aqui, porque esse é o tema básico, né? Mais coisas, mas é o tema básico. Mentira, a gente estava sem nada para fazer e falamos, vamos fazer uma live. Sem nada. Acabou a série, a gente assistiu o Madoff, né? Acabou, a gente tinha que fazer, a gente fez a live. Enfim, quando você traz a Fiat Store, né, para dentro, que ela eu estou lendo aqui, ela é um showroom interativo no metaverso, aonde você pode montar o seu carro, e eles começam com o Fiat Cinquecento lá na Itália, chama Fiat Cinquecento La Prima, by Bocelli, uma, uma série especial, deve ser alguma coisa assim. Então você monta esse Cinquecento pelo metaverso, você pode comprar o carro pelo metaverso, e hoje é muito possível. Eu lembro em 2010, numa conversa que eu tive com o Romeu Buzarello da Tecnisa, o Romeu falando que a Tecnisa estava pensando como vender apartamento online. E na época eu estava na Caixa, na TV1, que atendia a Caixa Econômica, e conversei com a Caixa, e eles falaram, não, a gente está estudando já um projeto. Estamos em 2022, até agora ninguém fez. Mas é possível. Agora, com o metaverso, entra um negócio chamado criptomoeda. Você pode comprar o carro, pelo menos da entrada do carro, através das criptomoedas. Né? Isso já é possível ser feito. Hoje você já compra. Né? Outro dia eu estava contando para a Maia, eu fui comer um pastel na esquina, o cara pagou o pastel com criptomoeda. Porque ele tem o cartão do banco cripto, que ele põe dinheiro, isso transfere em criptomoeda, e quando ele põe na maquininha de cartão, como todo mundo faz com seus cartões de banco tradicional, automaticamente a criptomoeda reverte em dinheiro e entra na conta do varejista em dinheiro. Então isso já é possível ser feito de uma forma super simples. Isso não é game, isso é interatividade, isso é customização, isso é você trabalhar o digital, você sendo digital, você se transformando numa pessoa digital, interagindo digital. É a filosofia do game, mas não é o game. Por quê? Porque o game tem uma coisa que todo game tem em comum: uma missão, um desafio para você ganhar. Então, você está jogando FIFA só, FIFA 2023, por quê? Então eu e a Maia aqui jogando FIFA 2023, não porque não tem o que fazer, não, porque eu quero ganhar dela e ela quer ganhar de mim. Esse é o grande lance do game, que é diferente do metaverso. O metaverso não tem um desafio. Eu posso entrar e ficar andando lá, posso entrar e ver um show. Né? Mas aí, no fundo, por isso que eu falei que eu não consigo desassociar, porque ainda pensando em plataformas mais sociais, tá, do que com objetivos específicos de conquistar território, você, talvez como ser humano, né, acabe
sendo estimulado a sempre querer mais e performar mais lá dentro. Então, assim, assistir mais shows, ter mais amigos, ter mais tempo. A própria plataforma, ela te estimula isso quando ela fala para você, olha, depois de determinado tempo de permanência, eu te libero determinados recursos. Então, né, ainda que... Por isso que eu tenho essa certa dificuldade. E, fazendo um parênteses, que a Catarina falou, queria ver um desfile de moda, né? Aí eu já aproveito para fazer o gancho, porque vai ter, Catarina, a segunda semana de moda no Metaverso, que é a Metaverse Fashion Week. Ela acontece na plataforma Decentraland e vai ser em março desse ano. Então vai ser a segunda edição, né? Vamos ver aí o que nos espera. Só um parênteses, assim, né? Não, eu ia falar exatamente isso. Então, o problema é que, assim, dá para fazer isso que você falou, dá para, sei lá, a Chanel falar, olha, se você entrar 5 vezes na minha loja, eu te dou um cupom de desconto. Se você, a TIM, falar, se você entrar 10 vezes na minha loja, eu te dou 1 GB de internet a mais. Dá para fazer a gamificação. Mas não é isso. Eu não preciso só fazer isso. A Fiat aqui não tem nada de game, o que ela faz. A Fiat tem o objetivo de vender. As pessoas não têm o objetivo de comprar. Então não entra no game. Agora, é óbvio que os universos do game e da rede social, eles se convergem, né? E das vendas online, eles se convergem no metaverso. Não dá, assim... Eu sempre falo que eu não gosto quando a gente pega projetos de marca e que a marca olha a rede social única e exclusivamente como venda. Eu preciso fazer campanha. E aí eu faço aquela pergunta, eu falo assim, quem sem consciência segue uma marca para ver só propaganda da marca? Ninguém. Então você tem que ter uma relação, você tem que ter uma interação. No metaverso, eu tenho medo de daqui a pouco acontecer isso. Não, vamos criar lá, porque eu vou colocar banner, que eu vou colocar... Calma, né? Então, a gente tem que ir pensando nisso, porque o game, ele é importante, as pessoas gostam. O universo do game, para quem não sabe, ele fatura, há muito tempo já, ele fatura mais do que Hollywood. O Brasil é o terceiro país que mais consome games no mundo e provavelmente nos próximos anos vai se tornar o primeiro. Porque o Brasil, assim, né, tem essas coisas, a gente é sempre o primeiro. Nas redes sociais, no WhatsApp e por aí vai, né? Mas tem coisa boa, por exemplo, eu fiquei sabendo hoje que o Brasil é o país que mais ouve Iron Maiden no mundo. Então tem coisas boas também, né? Totalmente aleatória essa Não é só informação, ruim, né? você tem que falar que não é só coisa ruim. Não, mas Não é só Felipe, ninguém se acordar. você entender que o brasileiro é sempre top one ali na coisa de redes sociais, mas porque nós somos latino-americanos, então nós temos características, né, que tem a ver com o clima e a geolocalização nossa, que a gente gosta realmente de se comunicar, de compartilhar, enfim, fora características do Brasil em si, né? Mas assim, por sermos latinos, já temos um DNA de querer se comunicar maior do que os europeus ou pessoas que moram, né, em lugares frios, por E é exemplo. por isso que, quando estamos falando de Brasil e estamos falando de novas tecnologias, não dá para fechar o olho. Em 2014, quando o Walter Longo lançou o livro dele, né, que é fantástico, a comunicação e marketing na era pós-digital, que apesar de estar quase com 10 anos, né, porque ele lançou no comecinho de 2014, então está quase 10 anos esse livro, se você ler esse livro hoje, ele é extremamente atual. E tem uma frase que ele fala o seguinte, os brasileiros, no digital, os brasileiros eles estão andando de Ferrari, as marcas de carro 1.0. E a gente vê isso diariamente com N marcas, com marcas pequenas, médias, grandes, né? Eu e a Maia, a gente tem facilidade de trabalhar com marcas de todos os tamanhos. Então, hoje a gente atende uma das maiores universidades do país, como também atende marcas menores. Então, a gente consegue viver esse mundo e consegue ver que não tem muita diferença.
Não tem, né? Então, isso que a gente precisa trazer para quem está pensando o metaverso, quem está estrategicamente entendendo o metaverso, tem que começar a entender o seguinte. Primeiro, metaverso tem tudo a ver com game e com rede social. E isso tudo tem a ver com interatividade, não com venda. O André Damasceno, lá do Melhor do Marketing, sempre fala isso. Rede social é interatividade, relacionamento, conversa, entendimento, brand, posicionamento e venda. E a consequência disso é venda. Uhum. O metaverso vai vir do mesmo jeito. Já está vindo do mesmo jeito. Para a Gucci vender a bolsa por $4.500, que é algo super icônico do nosso mercado, é porque ela fez uma baita de uma relação para chegar numa pessoa e comprar. E hoje, obviamente, que ela está vendendo muito mais do que isso, está vendendo outras coisas, que ela vai ficar divulgando sempre. Esse foi um primeiro case. No caso da bolsa em específico, só para apimentar um pouco mais a live, assim, existe o mercado especulativo, né? Então, assim, a gente lança o item, a gente mesmo compra, a gente mesmo revende, ainda mais porque tudo que está registrado na blockchain, depois você consegue ir lá buscar o histórico daquele produto. Então, por quanto ele foi colocado à venda a primeira vez, a segunda, a terceira, e isso vai criando, né, um movimento no mercado de valorização, né, ainda que forçado. Então, não posso dizer que foi o caso da Dionysus. Na verdade, eu não posso dizer que foi o caso de ninguém. Mas que é uma estratégia, né? Agora, quando a Gucci lança skins para avatares dentro de plataformas, né? Aí sim, quando ela faz uma colaboração com um gamer famoso, relevante dentro de uma determinada plataforma, aí sim é o relacionamento. Então, o que eu vejo das grandes marcas, pensando principalmente ali no mercado de moda, é que eles entenderam muito bem isso, né? Eu vou lá na plataforma, seja ela qual for, entendo o que é relevante, me associo com quem é relevante e entende esse game, e aí eu dou o primeiro passo, né? Eu encurto a minha curva de aprendizado. Aí a Áurea falou, e eu vou super bem no metaverso. Pensa a pessoa que gosta de a pessoa que gosta de interagir fisicamente, digitalmente, enfim, né? Agora imagina, Áurea, você podendo vestir uma roupa abraçando pessoas, né? Sentindo o, entre aspas, aqui, né, calor humano, através da tecnologia, o que isso não pode trazer pra gente, né? Com certeza. Então, assim, eu acho que o metaverso hoje é o que você falou, né? A gente não pode falar que é isso ou aquilo. Está muito aberto, é muito estudo, é muito novo. Então, mais ou menos o que eu estou escrevendo um outro artigo aí mais para o meu site. Eu estava dando uma olhada aqui no que eu estava escrevendo para trazer insight aqui para nossa live. Como que a gente viveu o metaverso? Final de 2021, Mark Zuckerberg, em outubro de 2021, vai falar, agora a minha empresa chama Meta. Então, todo mundo começou a olhar o que é o metaverso, que não é nada novo, porque em 2005, 2006, a gente viveu a era do Second Life. O Second Life não deu certo no Brasil, no mundo, na verdade, porque, essa é a minha visão, porque nós tínhamos uma internet extremamente precária. Imagina, hoje a internet ainda é lerda. 2023. Imagina como era 2006. Né? Nós não tínhamos tanta gente na internet. Hoje nós temos 140 milhões. No Brasil, pelo menos, não devia ter mais do que 30 milhões. E o que vai ajudar muito a expansão do metaverso, que não tinha lá atrás, em 2006, são os smartphones. Estavam começando. Então, assim, era super chique, porque você tinha um celular que tirava foto, aquela foto pequenininha que não dava nem para imprimir. Então, ruim que era a qualidade. Mas era isso. Então, isso vai ajudar a crescer bastante aí no metaverso. Outra coisa que eu acho também que é válido a gente falar sobre é a questão da persona digital, né? Na verdade, é o seguinte, da persona.
E aí, entendendo os recursos que a tecnologia nos traz, né? E de que forma a gente pode utilizar isso para ser uma versão melhor de nós mesmos, tá? Não vou falar o que que é melhor, cada um sabe o que é a sua versão melhor, né? Mas, enfim, se você quer parecer mais jovem, mais velho, de outro gênero, testar estilos, várias coisas que isso pode permitir, né? Enfim, e pensando no universo de moda, testar produtos no ambiente digital, né, em forma de skin mesmo, porque a gente tem muita coisa. O que me dá um pouco de bode de falar sobre isso, apesar de ter escrito o livro sobre, é a parte tosca da história, né? Ainda mais porque eu venho do mercado de moda. Então, quando a gente fala de metaverso e vê aqueles bonecos horrorosos, tá? Eu falo, mas gente, como que eu vou conseguir criar esse desejo que a gente já cria, então, aqui através das imagens e das campanhas e tudo mais? Como é que eu vou conseguir criar isso nessas plataformas? Ainda me parece um pouco distante, né? Mas eu tenho visto muita evolução e um ambiente muito propício para teste e para a gente colocar em prática isso que o Júlio Ribeiro falava, né? Da gente poder inovar através do teste. Então, assim, ao invés de eu ficar com medo, sei lá, de investir no desenvolvimento de um determinado produto, deixa eu testar ele no digital, ver como ele performa e depois eu produzo, já que isso tem um custo, né, relativamente alto. Do mesmo jeito que você pode testar um monte de outras coisas e modelos de negócio. Então, também a gente amadureceu, né? A gente amadurece junto com a tecnologia, então nós não somos mais os mesmos lá do primeiro Second Life, que detalhe existe ainda. É, nós E vai somos mudar. outros, nós somos outros, a tecnologia é outra, a gente entende a interação através do digital de outra forma, né? Então a gente já não tem mais essa barreira on e off. Você começa a conversa no Instagram, depois vai para o WhatsApp, daí você marca no negócio, depois você continua. Ou enquanto você está, por exemplo, almoçando com a pessoa, você está enviando para ela coisa, depois você dá uma olhada nisso, naquilo, né? Então, não tem mais essa on e off, tipo, agora eu tô on, agora eu tô off, né? Não tem, E não tem. é, O que você mais vê, assim, né, por exemplo, você pega metrô, o que você mais vê no metrô é a galera de foninho aqui, celular, vendo série. Porque você tem os aplicativos que você pode baixar. Então, assim, tudo isso que a gente está falando. O Bruno entrou. Bruno, eu falei que você no começo da live. eu ia perguntar se esse Bruno era o Bruno que você tinha Sim, falado. eu A Dani falei também dele entrou. no começo da live. Então, assim, Catarina tá saindo, beijo. Tudo isso que a gente está estudando sobre o metaverso, como é que a gente vai falar, inclusive amanhã a gente vai fazer uma palestra fechada, né? Vamos falar que o nome é legal, acho que é bom falar, né? Vamos fazer uma palestra para a Unicamp, né? Então, assim, né? Desculpa aí, mas vamos falar sobre o metaverso. Assim, tudo isso que a gente está falando está muito no começo. Aquilo que eu estava falando, né? Então, 2021 a gente começou a olhar, 2022 a gente começou a entender. Então, não só o nosso livro de metaverso, mas vários outros livros saíram sobre o Deixa eu fazer metaverso. o jabá, Faz que o esse jabá. daqui é o nosso, hein? Esse é o melhor, sem dúvida. Existem outros. Mas esse, Tipo, existem sim, genéricos, Alan. é, Existem genéricos. sim. Esse aqui é. Existe aqueles que a galera comprou no Shopee. Mas esse é o melhor que tem. Né? Não, mentira. Eu tenho os outros, tá? Os genéricos eu Não, tenho é também. Tem todo. brincadeira, Não lógico. A gente vão. está desprezando ninguém, Todos só tá são brincando. profissionais, mas enfim, É. estamos aqui para falar do nosso. Aliás, né, vamos dar o spoiler que a gente recebeu um e-mail hoje. No dia 2 de março, nós vamos fazer um outro lançamento do livro, né, na Livraria Travessa do Shopping Guatemi, que era o nosso sonho primeiro fazer, porque é maravilhosa a livraria. E não tinha agenda, né? A gente estava numa certa ansiedade, né, para lançar Uma o certa livro. ansiedade, não. A questão do tempo é muito importante para o digital. Então, assim, Sim. se a gente demorasse mais, era mais tempo que outros livros estavam sendo Uhum. comercializados e ganhando relevância.
Então, para vocês terem uma ideia, uma semana antes do lançamento do nosso, na mesma livraria teve lançamento de um outro livro sobre metaverso também. Então, é assim, tudo é, entendeu? É E uma muito semana, rápido. e uma semana depois do lançamento, nós recebemos pelo Facebook e tal, uma pessoa que a gente segue, né, que é professor com a gente numa instituição, lançando o seu livro também de metaverso. Então, assim, em 3 semanas foram lançados 3 livros sobre o metaverso. Então, lógico, a gente tinha essa ansiedade, mas o que a Maia falou tem razão. E aí a gente queria Eu muito tenho lançar aqui, na essa ó, aqui do meu lado eu tenho 4. fase. Então a gente tinha muita vontade de lançar na Travessa, mas quando a gente foi conversar, isso em outubro, só tinha agenda para fevereiro desse ano. Olha a Dani falando, ó, não existem pessoas sem conhecimento em metaverso, existem pessoas que não têm o livro de vocês. Exatamente. Ai, Olha, gostei. adoro! É isso mesmo. Então, assim, a gente vai lançar, porque agora né, retomou, todo mundo voltou de férias e tal. E aí a editora Bem Virar entrou em contato com a Travessa. Eu hoje também falei com a gerente de marketing por uma outra coisa e ela também confirmou que estava em negociação. Bom, conclusão, teremos outro Enfim, lançamento, teremos em agora num agosto. local totalmente instagramável. Fim. Mas é bom falar, porque a pessoa fala, mas por que segundo lançamento? Porque, então, e também tem o lado que muita gente que a gente gostaria que fosse, que são nossos Não grandes foi. amigos, Então, não puderam ir, porque a Dani um não filho estava foi, doente, outra a sogra, a outra viajou, a Áurea enfim. não foi, a Manu não foi, teve um monte de gente que Teve foi gente aqui, que que não tá aqui, a foi. Bruna foi, o Otávio foi, Mas o Sérgio não foi. Então temos que ter isso também. Mas, enfim, voltando aqui a falar do metaverso. Então, a gente viu isso em 2020, 2022. A gente viu essa consolidação A Bruna, o livro da Maia é o melhor. Por isso que eu falei do Sérgio, tá vendo? Por isso que eu falei do Sérgio. A Kátia foi, exatamente, o meu livro, a Áurea, desculpa, gente, olha o patamar do pessoal que frequenta as nossas lives, tá? Ela estará no Pantanal fazendo uma imersão. Então, a Dani, tudo bem, estava trabalhando, era São Paulo Fashion Week, entendeu? Aqui é só a elite assistindo a live. É só a galera. Mas eu também acho que o livro da Maia, viu, Bruna? Fica tranquilo, porque todo mundo que foi no evento falou assim pra mim, eu só vim por causa da Maia. Inclusive a minha filha, que fez questão de falar isso, que só foi por causa da Maia. Mas, tá bom. Então... E aí, você quer dar algum spoiler do livro? Porque também a gente já está caminhando para 1 hora de live, né? Não sei, assim, a disponibilidade das pessoas. A gente, em 2022, a gente viu essa consolidação do conhecimento do metaverso e o que a gente pretende ver em 2023, lógico, estamos 10 dias aí, é muito cedo, mas o que a gente pretende ver para 2023 é essa execução do metaverso. Então, assim, né, reforçando, a gente tem aí projetos que nos procuraram por causa do livro, né, de toda essa metodologia. Vamos falar um pouco do livro. O que a gente traz no livro? O livro não é, graças a Deus que a gente tem conhecimento suficiente para isso, o livro não é uma coisa que a gente pegou meia dúzia de material na internet, copiou e colou. Não, imagina. A gente trouxe cases, trouxe estudos, trouxe muita referência do filme, porque realmente, pra gente, esse filme mexeu bastante com a nossa imaginação, de como é que a gente pensava, mas acima de tudo, que é uma preocupação que eu tenho desde o meu primeiro livro, né? Esse já é o 8º, desde o meu primeiro livro, que é dar o passo a passo para o leitor entender. Porque se tem uma coisa que eu odeio comprar um livro, eu li vários, a galera fala um monte de conceito, traz um monte de case, traz um monte de coisa, e você fala, tá bom, mas como é que eu faço isso daqui? Né? Então, exato. Daí o livro está dividido, vou falar os capítulos então, tá? Sobre o que é metaverso, a tecnologia e o metaverso, porque não tem como a gente falar sobre ele sem falar a tecnologia que está embarcada, né? As pessoas e o metaverso, as marcas e o metaverso. Então, aqui no As Marcas e o Metaverso, é que a gente tem um capítulo que fala só sobre a moda, tá? Para quem interessar. E você e o metaverso. Então, quais as oportunidades que o metaverso traz, possíveis desafios, como planejar a entrada da sua marca nesse universo.
Então, questões bem, como é que eu posso dizer, pertinentes, né? Para quem, por exemplo, quer saber como aplicar isso. Então, para não ficar no livro e eu colocar isso em prática, já que é um mercado que fatura bilhões, agora trilhões, então como que a gente faz? Então, aqui Uhum. tem exemplos práticos, né? E alguns insights aí para o pessoal entrar ou como pessoa ou como empresa. Exatamente. O que mais? O Otávio falou, coisas boas virão até o Alvin de BTC. Meu Deus, quem não pagar o bilhete para alta tecnologia perderá o ônibus. Conteúdo bem intuitivo do livro. Otávio, você leu o livro? Que o Otávio estava lá no lançamento. Legal. BTC provavelmente deve ser Bitcoin, né? Vamos ver ele é muito, muito da cripto. Muito. A gente Exatamente. conversa bastante sobre. Enfim, mas pelo menos já tem uma pessoa que vai no outro lançamento, que é a Bruna. Ela já falou aqui que Essa vai estar lá daí no é outro lançamento, arroz de então festa. pelo menos já tem, mas é um lugar incrível realmente. Mas E que mais pelo menos vai pro sobre Sergião. Pelo sobre a menos isso. SES, que era o foco da live, né? A última coisa que eu queria falar, pensando em wellness e tudo mais, é a tecnologia da YouScan, desenvolvida por uma empresa americana chamada Withings, é um dispositivo capaz de monitorar a saúde do usuário através da urina. Então, esse dispositivo ele pode ser inserido em qualquer parte do vaso sanitário e aí ele tem um cartucho descartável, tal, com leitor e sensor térmico. Então, a ideia pelo menos a Bruna e a Kátia estarão lá. Então, a ideia desse dispositivo aí, ela surgiu porque diariamente a urina ela passa várias informações, né, importantes sobre a nossa saúde. Então, ao invés da gente, né, ter que fazer naquele potinho, esse dispositivo estaria na privada e ele poderia estar conectado a um aplicativo. E aí, a partir da urina, você ir acompanhando em real time como é que está a sua saúde em vários aspectos, né? Porque a gente tem, por exemplo, o relógio e ele fala sobre batimentos, passos, pressão, um monte de coisa, mas imagina, diariamente você saber como está o seu corpo através da urina por conta desse dispositivo aí. Então eu olhei muitas coisas ali nesse evento voltadas para a saúde e bem-estar, achei bem legal. Não, é bem interessante mesmo. Assim, né, pra gente encerrar, que a gente já tá 1 hora na live, se deixar a gente fica aqui até as 3 da manhã. A SES trouxe, só confirmou o que a gente já esperava, que é trazer muita coisa de tecnologia e que o metaverso fosse a base. Para dar um outro spoiler aqui, provavelmente daqui 15 dias, eu e a Maia vamos fazer outra live para falar sobre a NRF, porque já foi publicado. A NRF é o evento que a Maia mais sonha em ir, se Deus quiser, um dia a gente vai. Que para quem não conhece, gente, é a maior feira de varejo do mundo. Chama National Retail Fair, acontece em Nova York, todo começo do ano. Então, naquilo que a gente tinha falado no começo da live, né, das agenda dos eventos ao redor do mundo. Então, a gente começa com o CES e depois, logo na sequência, tem a NRF. Então, o meu sonho realmente era poder ir em todas as feiras, em todos os lugares, no mundo inteiro e tal. Mas, enfim, né? Não dá, então a gente acompanha bastante. E aí, o que nós vamos fazer depois da NRF? Uma live para falar sobre o que foi apresentado ali. Provavelmente eu vou fazer uma live com o Felipe e depois uma live focada só em moda mesmo, porque né, eles trazem muitas coisas, cases e, enfim, né? Não, e é legal assim, que a gente já está sabendo que o assunto mais debatido na NRF é o metaverso. E só para vocês saberem, né? A Maia falou, né, que o SES é um dos eventos que abre o calendário de eventos do ano, tal. A NRF também. Não sei porque esse ano vai ser dia 14. Normalmente a NRF é no mesmo período da SES, que talvez exatamente pela SES eles jogaram um pouco para frente, porque a SES também não era tão perto, a SES era um pouco mais para frente, mas
Pandemia, mudou um monte de coisa de calendário e tal. Mas a NRF também começa bem no comecinho do ano, porque o que a NRF discute é o que o mundo inteiro do varejo vai discutir naquele ano. Então, assim, a gente trouxe aqui um monte de números para vocês, né? 90% das pessoas, 1 trilhão de faturamento, 89% do C-Level acreditam no metaverso. E nós vamos ter a chancela de que o metaverso não é uma coisa passageira, não é uma coisa que isso aí é bobeira, quando a maior feira do mundo de tecnologia, beleza. O SXSW com certeza esse ano vai falar muito de metaverso também, que é em Austin, no Texas, que é mais para agosto, setembro, que essa é o sonho da Maia NRF, o meu sonho é a SXSW, né? Quem sabe ano que vem a gente conseguir nas duas, né, juntos, e que vai debater isso. Então, assim, a gente vai ter a chancela da maior feira de varejo, que fala de tudo, de moda, de automóvel, de construção civil, de tudo que é varejo, chancelando de que não, o metaverso não é uma bobeira. Né? Para vocês terem uma ideia, quem vai palestrar na NRF é CEO da Levis, é o CEO da Accenture, é o diretor de tecnologia do Facebook, é só uma galera muito high-level, muito, né, que vai lá palestrar. Então, assim, se você pega um cara, sei lá, eu sempre dou o exemplo do CEO da Levis, que eu sei que ele já palestrou uma vez, mas se você pega um cara que é o CEO global da Levis, que é uma das maiores marcas do mundo, esse cara, durante 1 hora, ele fica falando sobre metaverso, não é porque deram o tema ele falou, é porque ele acredita que aquilo vai dar resultado e ele vai implementar na empresa dele. Então, essa é a chancela que muita gente que não acredita, acredito eu, que vai olhar e falar assim, pô, realmente o negócio não é. Porque em 2013, a NRF começou a falar de Omnichannel e hoje, infelizmente, no Brasil ainda fica aquela... vamos fazer, não vamos, mas lá fora, né? Assim, a NRF falou em 2013 de Omnichannel, em 2014 já tinha lá o case, esqueci, a Maia deve lembrar aquela loja de Nova York, era um case de... Roberta Minkoff, não? Essa daí, que era um baita case, que era uma loja em Nova York, uma loja pequenininha, que já era o maior case do mundo de Omnichannel. Foi a NRF que falou muito em 2016 sobre transformação digital. Foi a NRF que veio falando sobre a integração de loja física e loja online, puxando um pouco do Omnichannel. Foi ela que veio falando sobre toda essa parte de integração de canais, sobre e-commerce lá atrás. Então, ela vai ditar a tendência, porque as pessoas que fazem o varejo no mundo, como vocês estão ali, estão discutindo e estão trabalhando. Então, acho que esse é o recado aí para daqui uns 15 dias a gente, depois que tiver, né, a NRF, e obviamente que a gente vai ler coisa pra caramba, vai preparar coisa pra caramba, aí a gente traz aí a próxima live. E o SXSW vai ser em março, viu? Tô olhando aqui enquanto você estava falando. Então, vai ser bem na sequência do outro, assim, assunto pra caramba pra gente discutir, mas sem dúvida o metaverso aí é a bola da vez, né? A questão é entender a aplicabilidade disso, né? Para não parecer uma coisa muito distante ou bullshitagem, como dizem nossos amigos, né? Então, para trazer isso para uma realidade executável para as empresas. É isso mesmo. Então é isso, gente. Então, Felipe, obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que passou, que ficou, que vai assistir depois. Enfim, obrigado. A gente se vê na próxima live, então. Só para último spoiler, nosso livro na Amazon está mais barato. Não está nem R$ 40. Na Amazon está mais barato, está R$38 ou R$39. Aurea, show! Nossa, que live, Obrigado. que legal. A Áurea é muito engajada. Legal, obrigada, viu, Áurea, por ter ficado até o final. Então, beijo, gente. Tchau, tchau, pessoal.